A gente está falando queria que você o sentimento que tem ali o conselheiro, enfim. Eu acho que de uns tempos para cá, principalmente de uns 3 anos para cá, a pressão popular aumentou bastante, principalmente o aparecimento das mídias sociais, dessa mídia segmentada do Corinthians, muito forte, atuante, e combativa muitas vezes, né? Aparecem algumas figuras até caricatas aí, combatendo essas coisas que antigamente passava batido, como a aprovação das contas, né? Você não acha que isso acaba interferindo significativamente aí também para que tudo isso que antes era passava batido, pouco era noticiado, hoje tem uma revolta, as organizadas vão na porta do Parque São Jorge. Você não acha que as coisas estão de fato mudando pela pressão popular? Cascão, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Durante esses 9 anos dentro do Conselho Deliberativo, sempre houve essa pressão popular, seja por parte, mais por parte das torcidas organizadas, mídia segmentada também, mas eu acho que essa virada de chave, ela se chama Dr. Cássio Conserino. Eu acho que essa pressão externa do Ministério Público, né, ela traz um efeito muito grande para os conselheiros. E vou citar como exemplo, o exemplo clássico é o seguinte: poxa, o promotor de justiça que está participando de uma investigação bem efetiva, denuncia determinadas pessoas e ele, né, que está lá fora, está agindo, e nós que estamos aqui dentro, vamos permanecer omissos? Então, esse é um ponto de reflexão que eu acho que muito conselheiro levou em consideração. Óbvio, né? Óbvio. A pressão popular, a pressão que vocês fazem aí é importantíssima, é importantíssima. Mas esse lado do Ministério Público hoje, fiscalizando de forma efetiva, tá? O Corinthians, não só o Corinthians, se você vê hoje, né? O São Paulo também está passando por uma investigação do Ministério Público, o Internacional passou por uma investigação. Eu lembro que alguns dirigentes, inclusive, foram condenados lá no Internacional, né? Então, assim, hoje não há mais espaço para tolerância de irregularidades. Quem errou, tá? Quem errou vai pagar a partir de agora. Não adianta mais se escorar em amizades. Ali dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians, você tem que pensar em primeiro lugar na instituição. Isso eu sempre deixei bem claro quando eu usava a palavra, né, para debater ou para expor algumas ideias sobre determinados assuntos. Ali a gente não presta favores para ninguém. O que é certo, o que é errado. Tá? Não existe meio termo. Volto a dizer, o Corinthians sempre precisa estar em primeiro lugar, e não as amizades. Você quer ter amigo? Tudo bem, você vai lá no bar, você vai beber, você vai comer a pizza. A partir do momento que você é conselheiro, você tem responsabilidade. Du, antes de você perguntar, só fazer um pedido aqui, rapaziada. Deixa o like aqui na nossa live para ajudar a gente na nossa caminhada. Muito pouco like, hein? O like é de graça, viu, rapaziada? Não machuca, não dói. É só apertar o botãozinho ali de like. A gente está com quase 200 pessoas aqui na live e só com 56 likes. Vamos deixar o like para crescer isso aí. Grande Du otimista, vai que tem muita coisa para te perguntar para o Leandro. A entrevista realmente vai repercutir bastante pela opinião e convicção do Dr. Leandro. Mas, ô Leandro, vamos pensar no seguinte aqui, né? O Corinthians está com duas RCS, né? Tem uma RCE na Justiça Desportiva lá, que o Corinthians cumpre obrigações, e na outra... CBF. Exatamente. E outra aqui na Justiça Comum, né? No Tribunal Sim. de Justiça, em que, inclusive, lá é praticamente uma auditoria permanente do Corinthians, que o Corinthians precisa prestar conta mês a mês para pagar seus credores os 4%. E a gente fica sabendo
das aberrações, como, por exemplo, que o Corinthians adiantou 70 milhões de reais no mês de fevereiro. Isso é uma coisa. A intervenção ela até pode vir das RCEs, né? O juiz já deixou claro na RCE que se o Corinthians não começasse a prestar contas de forma correta, ele iria intervir eventualmente. Vamos supor que uma intervenção ocorra. Esse interventor, isso muita gente me pergunta nas lives também. Esse interventor, a gente sabe que uma recuperação judicial, que pode convolar a RCE em recuperação judicial, pela lei das SAFs, ela só é permitida aos clubes que viraram SAF, pela lei lá que saiu de 2022. O interventor, ele pode, como você falou que ele inclusive pode afastar as determinações do estatuto, ele pode autorizar que se avance um processo de SAF no Corinthians como uma medida necessária para que até uma recuperação judicial do clube, que englobaria todos os débitos, seja aprovada. Ou seja, a Safiel pode ganhar um combustível de discussão, porque o Parque São Jorge fecha as portas para qualquer discussão, pode ganhar um combustível de discussão através de uma intervenção judicial? Olha, vamos falar sempre no campo da especulação, tá? Sim. O interventor, ele, caso, né, aconteça a intervenção, o interventor ele vai mapear, tá, todos os problemas que o Corinthians tem e ele pode chegar numa conclusão que em determinados meses o que o Corinthians recebe não é o suficiente. E aí, quais são as alternativas que o interventor tem? Tá? Ele pode pedir empréstimos, né? Ele pode pensar numa recuperação judicial, por que não? Né? E também pode abrir esse caminho para a SAF. Tá? Só que eu acho que essas questões mais sensíveis, né, o juiz ele vai ter que chancelar, ou seja, ele vai ter que homologar. O interventor não vai ter poderes plenos de chegar e falar, ó, eu vou fazer isso. O interventor ele vai colocar todas essas situações na mesa, provavelmente passará pelo Ministério Público para dar o seu parecer, e o juiz, sim, vai dar a palavra final. Olha, faça isso. Dentre todas as medidas que você, interventor, propôs, tá? Essa talvez seja a mais viável. Tá? Então, deixando bem claro, eu acho que a palavra final, nessas questões mais dificultosas, assim, que eu posso dizer, eu acho que a palavra final vai ser do juiz. Só para eu entender isso aí, Du, que você falou, isso existe legal. essa possibilidade de dar um combustível no negócio, né? Porque assim, o Corinthians até de uma forma, desculpa, viu, Fabrício, mas é só para complementar a pergunta. O Corinthians até de uma forma dolosa, eu acho que fecha as portas para a discussão de um projeto que está aí, né? É um projeto que o Corinthians deveria abrir suas portas, é uma lei nova e uma lei que veio justamente para você ter opções de salvar passivos de associações de clubes, justamente por conta desse valor patrimonial que os clubes têm no país, do ponto de vista cultural. O Corinthians, de uma forma dolosa, fecha completamente. A gente teve uma entrevista aqui com o Osmar Stabile, que foi uma coisa vergonhosa, em que a gente falava assim, mas por que você não recebe o pessoal da Safiel? Me traz o cheque aqui. Uma postura de um presidente completamente mentecapto, assim. Então, você não acha que essa postura dolosa, ela também não é um motivo, e a gente devendo 3 bilhões, não é um motivo de você falar assim, olha, o Corinthians não tem o Corinthians não tem a opção de fechar uma porta dessa, de rasgar esse envelope fechado. Não tem. Isso já não é um motivo para uma intervenção, né? Na sua vida, assim, eu quero saber a sua opinião nesse caso aqui, né? O que eu observo nos gestores, né, é o seguinte: eles não buscam, é sempre um projeto de poder. O Exato. Corinthians é um projeto de poder. O Corinthians está devendo 3 bilhões, basicamente, né?
E a política do Corinthians é efervescente. Todo mundo quer ser presidente. Eu nunca vi um negócio desse. Né? Até Vamos você começar pode por ser, não aí. pode? Estatutariamente você tem os mandatos, não pode? Não, estatutariamente sim. Não tenho nenhuma pretensão. Eu sou humilde em dizer que não tenho competência para gerir uma crise de 3 bilhões de reais, né? E outra, o cargo que eu ocupo hoje me proíbe de adotar qualquer postura nesse sentido, tá? Mas eu sou humilde para falar que eu não tenho a mínima competência para ser presidente do Corinthians. Nem eles. E o Fica que. sossegado. Ah, então tá ótimo. Então estamos todos iguais aqui. Mas pelo menos eu reconheço, né, Cascão? O bom é Pois é, isso. pois é. E, a questão toda é que eles preferem hoje, né, contrair novas dívidas, aumentar o endividamento do clube, do que buscar soluções práticas que hoje nós temos aí na nossa frente. Eu não sei se temos apenas o projeto Safiel, né? Se existem outras SAFs interessadas em ingressar no clube. Eu não sei em que pé que está a situação. Como eu disse, eu me afastei muito da política do Corinthians, né? Em razão dos problemas Faz mal, né, que Leandro? Faz mal, né? A gente fica ruim, né, quando começa a falar muito desse negócio. eu vou te falar o seguinte. Eu sei o que você está falando. Faz 3 anos, basicamente, que eu não piso no Parque São Jorge. Faz 3 anos, basicamente, que eu não vou mais ao estádio. Eu não sinto mais prazer de frequentar É, esses lugares. é verdade. Justamente por causa da política do clube. É. Eu amo o meu clube, eu amo o Corinthians, né? Mas não tenho prazer de frequentar tais lugares. Só para você ter uma noção, o que a política faz com algumas pessoas, né? Que frequentam ou frequentaram o Conselho Deliberativo, só para você ter uma noção. Isso eu falo por Imagina. mim, tá? O Leandro, repetir aqui o pedido para a rapaziada que está assistindo a gente para deixar o like. Tem algumas dúvidas aqui. Por exemplo, você disse que uma intervenção ela pode acontecer, por exemplo, quando os mecanismos internos não estão funcionando. A minha pergunta é, para mim, eu olhando de fora, para mim os mecanismos internos do Corinthians estão em total colapso. Pergunta 1. Pensando em intervenção, o teu pedido de nulidade da aprovação de contas pode ter algum peso na hora de uma avaliação de uma possível intervenção? Ó, tem um juiz, que é um conselheiro, que pede a nulidade da aprovação de contas por A mais B mais C. Eu vou te fazer a terceira pergunta já, porque como é muita gente perguntando, só para eu já não perder, qualquer coisa eu recapitulo aqui na pergunta que eu fiz. Vamos supor, tem lá um interventor lá dentro, certo? Foi aprovado, ele está lá dentro. Ele já estudou tudo que tinha que estudar, ele já fez o mapa de tudo que está errado. Isso vai para o Ministério Público. Se for algo muito pesado, como no fato que o Du citou de uma SAF, vai para o Ministério Público. Do Ministério Público vai para o juiz para bater o martelo. Como é que o Ministério Público e o juiz encaram, iriam contra a opinião de um interventor que está lá vendo tudo que está acontecendo? Até você no papel de não sei nem se você teria como responder isso, mas o juiz olha, fala assim, olha, o Ministério Público trouxe para mim, o interventor trouxe para mim, eu estou vendo que está tudo errado. Tem gente lá dentro pedindo nulidade de aprovação de contas. Os mecanismos internos estão claramente em colapso. Não sei se eu consegui resumir a minha ideia para que você explique tudo isso aí para a gente. Então, é que eu falo, é difícil. Cada juiz ele tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, mas eu acho que existem sim elementos mais do que suficientes aí para demonstrar que todos os requisitos estão preenchidos por uma intervenção judicial, né? O Dr. Cássio Conserino, ele inicialmente ele tinha elencado, salvo o melhor juízo, 25 motivos. Depois eu encaminhei mais alguns outros ao promotor civil, o doutor Ambra Neto. Eu esqueci o outro colega que está trabalhando com ele, peço até desculpas, né? Mas, assim, agora fica
uma questão que eles, sim, devem analisar todas as questões inerentes, né, todas as provas que estão amealhadas já nesse processo existente. Talvez o Ministério Público, se der um parecer favorável nessa ação do coletivo, não precise, com certeza não precisará ingressar com uma nova ação, ele já pode aproveitar esse expediente, né, para fazer a sua fiscalização, e aí o juiz ele vai decidir se é o caso de ter uma intervenção judicial ou não. E o seu pedido de nulidade também está nesse bolo todo também, né? Também tem algum peso, né? Esse meu pedido de nulidade, ele foi direcionado ao presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Mas também foi um fundamento para o pedido de intervenção judicial junto ao Ministério Público. Ele fundamenta o pedido de impeachment do Stabile também? Se eu pedir o impeachment? Não, tem 2 pedidos de impeachment contra o Stabile que estão com o Pantaleão, né? Para saber se vai para frente ou não. Um dos motivos do pedido é essa questão da aprovação das contas dele ou não? Então, eu não sei. Eu sei que eu acho que é por causa das empresas de segurança, né? De segurança, né? E eu não sei qual que é o outro. Sinceramente, eu não tenho conhecimento. Porque contas reprovadas pelo estatuto é ensejo para você pedir o impeachment Pode Sim, ser ensejo, né? Para você pedir o impeachment do sim. presidente. Mas dependendo da comissão de ética, não, né? A do Andrés falou que não era. Exato. Então, eu estou falando, depende muito do pessoal que está atuando na comissão de ética naquele momento. Por isso que naquela época, né, diante desse parecer da comissão de ética, que nós não concordamos, nós buscamos o Poder Judiciário para tentar reverter a situação, tá? Por isso que eu falo, hoje, nós respeitamos, né, as decisões do órgão interno, que foi a comissão de ética naquela época, e eu espero, né, que o Tuma, espero que também o presidente do Conselho Fiscal assim o façam, a partir de agora. E respeitem os órgãos internos do clube.